o Rames Rodrigues está sendo sondado pelo Besiktas da Turquia e que pode até não jogar mais pelo São Paulo, dependendo da situação. Então, André, minha pergunta para você é o seguinte. A primeira, sobre Rames Rodrigues até agora no São Paulo. Qual a impressão da torcida, dos caras que você convive ao lado? E a outra é, esse time com Rato, Luciano, Lucas e Calera, dá para jogar contra Corinthians e Palmeiras? Tá. Na hora que o Tiorani falou o time titular do São Paulo, eu até fiquei assim, hoje em dia, numa época diferente de vocês, você conseguia falar os 11 titulares, né? Hoje, até pela quantidade de jogos que aumentou, o São Paulo, por exemplo, 3 jogos no ano e 3 formações diferentes. Às vezes você fica com um pouco de dificuldade de saber, será que o Luciano entra jogando? Não entra jogando, porque agora o Galopo está em ascensão. Por exemplo, nesse seu time, se jogar os 4, o Galopo está fora. Sobra. Então, na realidade, você fica meio confuso qual que é o time. O que dá um alento para nós da torcida do São Paulo hoje é acreditar que o São Paulo tem peças, como o Michel Araújo, que está voltando. De composição que não importa se é Michel Araújo, Galopo, Luciano, ou Rato, ou Eric, o time é bom. O time é bom. O elenco é bom. Então, essa confiança que a gente falava em off antes do jogo é pela qualidade dos jogadores. Se você colocar um mano a mano entre São Paulo e Corinthians, vai dar 8-3, 7-4, um negócio assim, porque o São Paulo hoje sobra em relação comparando com o Corinthians. E faz frente ao Palmeiras, né? Faz muita frente ao Palmeiras. Em relação ao James, ou Rames, né? Eu sou Aqui a galera falou James aqui, não foi? Falaram James aqui. Quem foi? Olha, é o seguinte, a galera se voltar a jogar, nós vamos falar James. Exato, se ele voltar a jogar no São Paulo, chama ele de James. Eu costumo falar mais James do que Rames, mas vamos lá. Cara, na torcida em si, nessas conversas de botequim, de bastidor, tá muito dividido. Algumas pessoas, cara, manda embora, o cara não joga. Até porque, lembra ano passado que ele era poupado no São Paulo, mas jogava na Colômbia e arrebentava. Então, assim, só que agora eu vou falar mais por mim do que pelo que as pessoas comentam comigo. Eu sou sempre favorável a grandes jogadores, né? Então, quando você fala da qualidade técnica do cara, é inegável. E se você for comparar ele com o Michel Araújo, com o próprio Galopo, dependendo da função que ele for fazer, ele sobra. Ele sobra, porque ele é bom de bola. Agora, tem que fazer um entendimento que eu acho que tudo que nós falarmos aqui vai ser muita coisa hipotética e muito achismo. Eu acho que ninguém... Eu vi uma entrevista do Rui Costa e do Belmonte que foi um pouco mais esclarecedora, porque eu acho que talvez eles são as pessoas que podem falar com mais propriedade sobre o James. Que contrataram e veem o dia a dia do cara, né? E vê o dia a dia do cara. Porque, cara, é a mesma coisa de amanhã o São Paulo falar que vai trazer um jogador X aí de renome e a gente falar... Porque até para fazer frente ao Flamengo, né? Olha o que o Flamengo tá fazendo. E não é garantia de dar certo. O Flamengo tá trazendo grandes jogadores e pode ser mais um James no Flamengo, por que não? Como Cebolinha foi contratado por milhares de euros ou dólares e ficou no banco, não rendeu. Não tem pão. Não tem traz o grande jogador e ele vai render. Não tem a receita certa. Mas eu queria um pouco mais de chance, um pouco mais de oportunidade. E eu queria, sabe o quê? O James em jogo grande. Certo. Porque eu acho que se ele render o que ele pode render, traria uma autoconfiança para ele. Porque hoje ele... De quem tá de fora, viu? Belmonte, Rui Costa falando de quem tá de fora, eu acho que ele entendeu que viria pro São Paulo, iria jogar a todo momento, porque ele é o James, ia arrebentar e ia cair nas graças da torcida. E não foi o que aconteceu. E tudo que a torcida quer que aconteça isso. Porque ele tem a qualidade. Mas tem uma coisa, eu acho que aí, pensando com a cabeça do torcedor, o torcedor, a coisa que ele mais gosta num jogador, não é exatamente o cara ser um primor de técnica, ser um jogador super espetacular. É ele sentir que aquele cara veste a camisa e como o Luciano sempre fez, né? É aí que eu ia chegar. O Luciano virou ídolo antes de ganhar alguma coisa. O Luciano é um pouco assim. Vou pegar outros caras que foram bons pra caramba, mas que mais do que isso, eles encarnavam o que é de ser São Paulino. Ferrarese vem fazendo isso. Ferrarese vem fazendo isso. O Serginho Chulapa era um pouco Luiz assim Fabiano. quando jogou no São Paulo. Luiz Fabiano, né? O Lugano, o Lugano nem se fala, que ele não era um jogador técnico, mas ele vestiu essa camisa e falou, eu vou morrer por isso aqui. Do lado do Rames não tá faltando isso? É claro que ele não jogou ainda, então a gente não sabe. Mas
um pouco nas atitudes, um pouco, né, no que a gente pode medir do Rames. Difícil você ver ele, por exemplo, falando do São Paulo no Instagram dele, que ele tem lá 1 bilhão de seguidores. Nós fizemos esse comparativo com o Gabriel Neves, que pois também não parecia que estava no mundo da lua. Aqui. O Gabriel joga até de um outro jeito, ia lá andar de skate, não sei o que e tal. Era um cara meio avoado de tudo, mas no caso do Rames, né? Não tá faltando um pouco um gesto do Rames de falar, pô, eu tô adorando estar aqui? Muito. Acho que na realidade tá na cara que ele ainda não entendeu exatamente isso, né? Como ele é um jogador de Bayern de Munique, de Real Madrid, ele entendeu que chegaria aqui e todo mundo iria ovacionar ele, não é o que está acontecendo. Eu citei o Ferrarese, porque é engraçado que o Ferrarese conseguiu cair nos gols da torcida machucado. Exato. O Galopo também. Os jogos, o Galopo também. Não, porque exatamente... Eles iam jogos. Não, eles machucados estavam lá no campo, torcendo, gritando, xingando o juiz... ou faziam lives em casa fazendo a mesma coisa. Então é óbvio, falta muito. Então o Rames, o James teria essas duas alternativas que ele ainda não usou nenhuma, né? Que é ou se expor mais São Paulino e que estava grato por estar aqui, ou arrebentar no campo. Pelo contrário, ele fez uma ação no sentido oposto, que foi aquela malfadada entrevista na ação também trágica da New Balance antes de ser apresentada como fornecedora. Fecha contrato com ele, com o Nestor também, tá? Faz entrevista, chama ali o Globoesporte.com, os caras fazem as perguntas, entrevista boa, falou um monte de coisa legal, e na pergunta central, crucial, como é que você estará no São Paulo 2024, ele responde que não sabe, tendo contrato. Então isso é um gesto no sentido oposto. E não venha me falar que ele é mal assessorado e que ele não é um cara inteligente, né? E não sabe... como repercute qualquer palavra, qualquer imagem de um cara com esse tamanho de celebridade que ele tem. Então aquilo, eu acho que contribuiu ainda mais para esse distanciamento. Não só ele não fez o gesto que o Tironi falou, que deveria fazer sim, como ele fez um gesto no sentido oposto. Agora está nessa situação, todo mundo querendo que ele jogue, ele é o cara mais falado do futebol sem jogar, acho, hoje no Brasil. E se ele for realmente pro Besiktas, ele vai chegar lá e vai jogar e vai ser ovacionado. É engraçado isso, porque esse time já vai contratar ele para colocar no campo e para vender camisa e para fazer uma série de coisas. Só que aqui, nesse ponto, o cara não entendeu o futebol brasileiro, ele tem algumas particularidades daqui, né? E uma delas é o rendimento. E o cara achou que com o nome jogaria. Mas é inegável você falar que prefere que um cara como ele, com a qualidade saia, vendo o Flamengo montando um esquadrão tão forte, chega a ser, né? Mas também... um desperdício. Nada, como vem sendo falado aí, a própria entrevista do Galopo, nada é maior do que o São Paulo para nós São Paulinos. Não tem dúvida. Então, ou de um jeito ou de outro, ou arrebentando no campo, ou começando a saber, não, tô aqui, tô feliz. Para mim, um maior exemplo desses assim, cara, o Rafinha. O Rafinha, que na final em Córdoba, inclusive, nós entramos com o Igor Vinícius. Foi. Que era para ter entrado com o Rafinha, que cara calejado de final. Rafinha e Miranda no banco. E você vê, e o Rafinha, sendo tudo que ele é, ele nunca fez corpo mole, ele nunca deixou de torcer pelo Igor Vinícius ou pelo time. Para mim, um exemplo de jogador hoje, para mim é o Rafinha. Eu queria até falar isso aqui, perder esse gancho, porque às vezes a gente fala muito de jogador que faz gol, de jogador da frente, esquece algumas referências. Eu até espero que, de algum modo, como aconteceu com o Lugano, com outros caras, quando o Rafinha encerrar, que ele continue no São Paulo de alguma forma, de alguma maneira. Tá vendo como é, né? Como essas coisas... Quer dizer, agora ainda teve a situação, teve o coroamento disso, o cara capitão levantando o troféu da Copa do Brasil. É até curioso, porque cada jogador reage de uma forma, né? E o Rafinha jogou com o Rames. Então, o Rafinha deve ter... Tudo bem, o Rames não é São Paulino como o Rafinha era criança, mas o Rafinha entendeu rapidamente o que é o São Paulo. E olhando para o lado, ele viu como é que o Luciano se relacionava com a torcida do São Paulo, como o Caleri se relacionava. O Caleri jogou no Boca e fala mais do São Paulo que o Boca, né? Então é uma... E é isso, um aceno que o torcedor precisa, né? E acho que não imagino que o Rafinha não tenha conversado com o Rames uma ou duas vezes sobre essas situações, mas daí depende um pouco do cara também, né? Um pouco de movimento do cara.